O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, avalia se mantém a portaria que permite que a Polícia Rodoviária Federal atue fora das rodovias, como em operações em favelas, por exemplo. Segundo informações da Folha de São Paulo, existe uma avaliação na equipe do Ministério de que a medida é problemática porque extrapola as atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. A leitura é que ampliar as atribuições da Polícia Rodoviária Federal deu muitos poderes ao órgão e culminou em casos que mancham ou mancharam a instituição. E aí, Leandro, como é que você enxerga essa questão? O ministro Lewandowski pode derrubar esses superpoderes da Polícia Rodoviária Federal. Já há duas polícias federais justamente para cada uma ter a sua função, né? Uma polícia federal que faz o papel de polícia judiciária e, em alguns casos, ostensiva em locais tidos como de território federal, e a Polícia Rodoviária que cuida das rodovias federais. Se não é para isso que existe a Polícia Rodoviária Federal, pode mudar de nome, né? Exatamente. Eu acho que nós temos uma prescrição para aquilo que a Polícia Rodoviária Federal pode fazer desde o início da sua criação, né? E entendo que, inclusive, é uma função muito nobre. Eu acho que quando a gente está viajando por estradas do país e tem a presença da Polícia Rodoviária Federal, a gente se sente mais seguro. É uma questão também de promover a vida, né? Evitar problemas nas estradas que são graves, como acidentes, como operações criminosas e assim por diante. Então, eu não vejo razão para que esses superpoderes continuem existindo, né? E nós vimos o que foi o papel da Polícia Rodoviária Federal na atuação dela nas eleições de 2022. Aquilo foi um escárnio, né, que está muito mal esclarecido até hoje, resultou na exoneração na época lá do responsável, né, e nós temos que fazer com que ela volte a cumprir o seu papel, que é de garantir a segurança das estradas e não a de exceder atribuições que são garantidas por portarias. Esse tipo de instrumento, portaria, instrução normativa, isso tudo é muito opaco para a população, né? Você autorizar poderes adicionais para qualquer órgão do Estado por meio desse tipo de instrumento, que é tomado por uma decisão muitas vezes inferior às dos ministros, né? Faz com que a gente tenha dê anabolizante para uma estrutura que anda de arma na cintura. Então, eu acho que isso precisa passar por um controle social muito mais claro, nem que seja apenas o controle da lei, e voltar a circunscrever a polícia às suas atividades originárias, que, repito, é muito nobre e precisa ser melhor estruturada. E aí, Diego Tavares, uma iniciativa do novo ministro da Justiça que está falando que a Constituição não trata a Polícia Rodoviária Federal com essas atribuições, né, de agirem fora das rodovias. Mas se a gente for levar ao pé da letra, a Constituição não fala, por exemplo, da existência da Força Nacional de Segurança. Exato. Que foi criada por decreto, ou seja, nem por lei, nem pelo crivo democrático do nosso Congresso Nacional, os representantes do povo. E está aí a Força Nacional. E a Força Nacional pode convocar membros da Polícia Rodoviária Federal, assim como pode convocar membros das polícias militares dos estados, da Polícia Civil, até da Polícia Científica. Agora eu quero colocar uma hipótese aqui. A Força Nacional também não é uma entidade, né? Não é. Ela serve de apoio. Ela é a junção de várias forças de vários estados. A junção de várias forças dos estados, ela serve de apoio. Produz resultado prático. Em locais, ela serve de apoio a locais que estejam precisando, como tem uma crise de segurança pública em determinado estado, vai lá e se aplica à Força Nacional. Agora, veja bem, a Força Nacional, podendo convocar membros da Polícia Rodoviária Federal, faz a convocação dos membros da Polícia Rodoviária Federal, usa os mesmos agentes, por exemplo, para ir trabalhar fora da rodovia. Aí pode, sem lei, sem Constituição. Há uma crítica de constitucionalidade, se a gente não tem uma força inconstitucional, Felipe Monteiro, trabalhando na segurança pública. E aí, como é que fica? Vai ser diferente, tem nada a ver uma coisa com a outra, Koba, desculpa, né? Normalmente as forças de segurança, quando as forças nacionais são convocadas policiais militares de vários estados para compor uma determinada operação focalizada, né? E quando você tem uma operação focalizada, você não chama pessoas da Polícia Rodoviária Federal. Mas isso aqui é fruto, vou te falar uma coisa, essa discussão aí é fruto de uma coisa mal feita que o governo Bolsonaro fez. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, infelizmente, partidarizou e politizou a Polícia Rodoviária Federal. A gente viu durante as eleições, por exemplo, 2 anos atrás, que a Polícia Rodoviária Federal fez operações nunca antes vistas na história do Brasil para evitar que os eleitores
fossem votar. Que retórica. Essa é a verdade, Diego. Essa é a verdade, Diego. Essa é quem está politizando agora a polícia é você. Não. E aí o que aconteceu? Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que a gente não discute as instituições de forma séria. Claro, vamos discutir de forma séria. Vamos discutir de forma séria. Agora, vamos colocar uma premissa séria, porque dizer que qualquer órgão policial, seja Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar... Só um parêntese. O diretor da Polícia Rodoviária Federal está preso atualmente, na época do Bolsonaro. Não partidarizou? Não partidarizou? Pelo amor de Deus. Não politizou? Você está falando de milhares de homens que formam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Você está falando de um caso isolado. Mas vamos lá. Aqui a gente está falando sobre o Leandro usou um tema interessante aqui, anabolizar, você disse, né? Anabolizar a Polícia Rodoviária. Gente, se tem instituições que não são anabolizadas, são precarizadas no país, são as polícias. Você sabe por que a Polícia Federal... Você sabe por que a Polícia Federal precisa do efetivo da Polícia Rodoviária Federal? É porque faltam homens na Polícia Federal, assim como faltam homens na rodoviária, assim como faltam homens na Polícia Militar. Agora, desculpa, parece que nesse atual governo, toda a pauta, ainda que supostamente uma determinada categoria não tenha apoiado esse atual governo, parece que toda a pauta é para perseguir esses apoiadores. Parece que tudo que se faz é para perseguir policial, é para perseguir CAC. Perseguir policial o quê? Desculpa, o que nós estamos discutindo aqui é tirar poderes da polícia. É tirar poder que já não tem poder nenhum. Por meio de decreto? Que já não tem poder nenhum. Por meio de decreto? Você não é a favor do legislativo? O legislativo cria leis dando atribuições para a Polícia Rodoviária Federal atuar fora da rodovia. Nós precisamos garantir o funcionamento dessas instituições. Mas a discussão, Diego, a discussão está míope, infelizmente, e está distópica, porque, infelizmente, no passado, um governo usou a Polícia Rodoviária Federal para aparelhar, para criar uma estrutura política da Polícia Rodoviária Federal. Tanto é que está preso o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Mas não está condenado, né? Não está condenado, mas está preso. Então inocente. A presunção de inocência vale de acordo com quem é o réu. Funciona assim, né, Felipe Monteiro? De acordo com quem é o réu, a gente eu sou defensor da presunção de inocência ou não. Mas o ponto é, nós temos as polícias, de modo geral, fragilizadas no nosso país. Então, todos esses esforços... A pessoa que passa no concurso para a Polícia Rodoviária Federal, você acha que ela quer ser removida? Ou que ela estudou para seguir aquela carreira, ela quer as atribuições daquela corporação? Você acha que ele quer ser removido para fazer operação em favela? Não quer. Então, o nosso problema é da estrutura das polícias. Agora, dizer que isso é uma forma de você engrandecer, dar mais poderes... A polícia não tem poder nenhum. A polícia, no último ano, tem sido achacada em todas as suas atuações. Pelo amor de Deus, isso é uma inversão de valores imensa. Você querer dizer que isso é você dar muitos poderes para a polícia. Uma coisa, eu não estou discordando com você quando você fala que a polícia tem que ter melhores salários, tem que ter melhores estruturas, tem que ser mais respeitada. Eu não estou discordando de você isso, não. Estou falando para você o seguinte, estou falando outra coisa. Estou falando que, infelizmente... O que você está falando é que tem que deixar isso ao bel prazer da política brasileira. É isso. E aí vem o Lewandowski... É isso. Aí vem o Lewandowski e pensa, poxa, a Polícia Rodoviária Federal tendo poderes extroversos por meio de decreto, não por meio de uma lei, não é a função dela fazer isso. Portaria. Então eu vou tirar a portaria. Faz sentido essa discussão. A discussão, na verdade, é a diferença entre o policial. Então, o policial está sem estrutura, o policial está enfraquecido, o policial está desvalorizado. A polícia está com poderes que não deveria ter. Isso está claro. Então, é saudável que seja controlado. Só que se é para falar de constitucionalidade, de previsão que passe pelo crivo do Congresso Nacional, a gente precisa discutir algumas propostas também. Aí, agora, a gente viu recentemente a ideia de se criar um Conselho Nacional de Polícias. E mais do que isso, e mais sensível ainda, uma Corregedoria Nacional de Polícias. Quero te perguntar, Leandro Ferreira, será que isso não viola frontalmente o Pacto Federativo? Porque se as polícias são dos estados, que as corregedorias sejam dos estados, que os estados ditem as normas para as polícias. E vamos nos lembrar que essa ideia parte de pessoas que participaram do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça que tem uma função fiscalizatória muito direta. Você acha que a gente vai ter agora, em âmbito nacional, sem previsão constitucional, uma Corregedoria Nacional para fiscalizar, às vezes punir um policial que não é do ente federal, mas dos estados? Se isso está em estudo e cumprir todos os ritos legais, não vejo por que não ter. Se estiver submetido em projeto de lei, PEC, se necessário, não vejo por que não ter. Os policiais vão poder manifestar a sua opinião. É importante, sim, inclusive para padronizar
o grau de funcionamento das corregedorias. E uma boa corregedoria protege o bom policial. Essa história, por exemplo, das câmeras corporais em São Paulo ajuda a defender o policial, porque aquilo vai mostrar que ele respeitou aquilo que está previsto no procedimento dele de atuação. Isso não é uma questão de achacar policial por meio desse tipo de estrutura. Para complementar, você continuar falando, a ideia é, inclusive, uniformizar as regras de câmeras. Eles querem criar uma regra nacional para as câmeras nas fardas dos policiais. Uniformizar a troca de inteligência. Já tem um conselho de comandantes de polícia, mas um conselho de polícia que se submeta também ao controle social, com participação daqueles que precisam contar com a polícia, um conselho de polícia que promova, né, padronização de operações, que promova padronização de procedimentos e uma corregedoria que atue da mesma forma, né? O próprio CNJ cumpre, de certa forma, o papel de corregedoria de juízes. Por que a polícia não, inclusive em nível estadual, por que a polícia não pode também se submeter a um controle que seja um controle, como eu disse, que respeite o Pacto Federativo, se for tratado no Congresso Nacional, vai poder acolher todas as reivindicações policiais para este pleito, que é para melhorar o trabalho do policial. O risco que o policial tem não é o de sofrer qualquer tipo de importúnio da sua vida na sua operação. Pelo contrário, é pela exposição daqueles praças que estão na ponta a problemas como saúde mental, a problemas como baixos salários e assim por diante. Ô Leandro, o Pacto Federativo, ele é cláusula pétrea. Eu quero ouvir você, Diego, sobre isso, porque ainda que haja uma emenda à Constituição, não pode se romper o Pacto Federativo, que tem um patamar a nível constitucional superior a qualquer alteração que venha a ser feita por via de emenda. Então, nem pode ser discutido, na verdade, o Pacto Federativo em algum momento. A pergunta é, o Leandro trouxe aqui uma questão que eu gostaria de te ouvir e depois ouvir os colegas também. Se tem o Conselho Nacional de Justiça e que investiga, inclusive, os juízes dos estados, por que é que não se pode ter um Conselho Nacional de Polícias que investigue, inclusive, os policiais dos estados? A pergunta é, será que os policiais vão começar a ter os mesmos direitos dos juízes? Será que os policiais também vão começar a ter inamovibilidade? Vão começar a ter aposentadoria compulsória como a punição mais grave? Será que a gente tem, os policiais militares, vão ter as mesmas garantias que alguém que se coloca na função que se submete à Corregedoria Nacional do CNJ? Pois é, Kobe, é daqueles casos que vem só o ônus, né? Eu acho muito interessante que, para falar em retirar os poderes da Polícia Rodoviária Federal, aí prescinde do processo legislativo, tem que observar a Constituição, porque a polícia está exercendo um papel que não está constitucionalmente previsto. Agora, para falar em violação do Pacto Federativo, criando órgãos federais de fiscalização das polícias estaduais, aí a Constituição pode ser relativizada. É justamente a isso que eu me referia quando eu dizia que existe uma certa perseguição em relação a certas categorias. E o Leandro trouxe aqui a questão das câmeras, por exemplo, e você complementou muito bem dizendo que isso está sendo discutido para se uniformizar essa política a nível nacional. Nós já somos uma federação tão frágil, inspirados no modelo americano, mas que não temos absolutamente nada do modelo americano, porque aqui os estados praticamente não têm competência nenhuma. Os municípios têm muito mais competência legislativa, competência de auto-organização do que os próprios estados. E, mais uma vez, esse tema se retira. A pouca competência que o Estado tem, nós tentamos agora retirar com medidas como essa. É muito triste ver que a nossa força policial vai ser colocada agora, como eu disse para o PP aqui, ao bel prazer da vontade política do governante de ocasião. A gente parece esquecer... Tem no modelo americano de segurança, as câmeras são disseminadas. Qualquer polícia de município, qualquer guarda de município nos Estados Unidos tem câmera no Os guardas dos municípios dos Estados Unidos também têm bons salários, têm equipamento de ponta, carregam as melhores armas da cintura, usam o melhor colete balístico que tem disponível. Então você é a favor que tenha câmera só com tudo isso antes? Opa, com certeza. Obviamente. Se eu fosse um policial, sabendo que eu vou encontrar nas ruas, que eu vou encontrar criminalidade armada, de fuzil, com tudo que tem de mais top em questão de armamento no mundo, eu vou querer ter uma arma de segunda mão, como muitos policiais utilizam.
Eu vou querer ter o que tem de melhor. E aí, para proteger o policial, eu vou colocar uma câmera. Eu fico me perguntando por que o policial, diferente de todos os outros funcionários públicos, ele não tem mais a presunção da veracidade das alegações dele. Sim. Porque todo funcionário tem. Só o policial está sendo imposto esse Big Brother de carregar uma câmera filmando 24 horas por dia o que ele está fazendo. Não é 24 horas, né? Só no exercício da função. Não, 24 horas enquanto ele está devidamente ali nas funções de policial. Tempo integral na escala exato. de trabalho. Mas só para deixar claro, a jurisprudência, os tribunais, eles não atribuem mais a força, a palavra do policial, uma força probatória. Se tiver alguém sendo condenado com base no testemunho unicamente do policial, as cortes superiores têm relativizado isso, é necessário uma outra prova, outra testemunha, outra pessoa também, diminuindo a força da palavra do policial. Para encerrar esse assunto, Mônica Rosenberg. O PP estava tomando notas aqui. Quer falar? Não, pode falar, Mônica, pode falar. Mas o japonês, ele gosta de tirar minha palavra toda hora. Pelo amor de Deus. Ele falou pouco hoje, né? Bem pouquinho. Vamos ouvir Felipe Monteiro. Só te advirto, Pepe, que 16 horas a gente tem que passar para o 3 em 1. Mas até lá, meu amigo, pode falar. Por favor, pode falar. Pepe, toma. Eu dou a palavra para a Mônica aqui. Então vamos lá, Mônica Rosenberg. Eu já me coloquei aqui várias vezes. Eu sou a favor da Câmara, não para defender o policial, não para defender o cidadão, para defender a verdade. Porque a Câmara é a única forma de ter a certeza absoluta. E se nós não estamos constantemente em busca da verdade, então o tempo é tempo perdido. Importante, sim. Não acredito que uma corregedoria estadual seja a solução, mas as câmeras eu sou a favor. Tem que pôr nos gabinetes dos juízes, promotores, mas já tem, as audiências já são filmadas e quantas coisas nós vamos no gabinete, lá no privado, porque o policial não desliga a câmera quando entra na viatura, nada disso. Esse é o argumento mais tosco que tem, cara. Você coloca todos os servidores públicos, professores com câmera, médicos com câmera. Pelo amor de Deus, Diego. Você consegue fazer uma elucubração muito melhor. Agora, uma coisa que eu acho impressionante é que a gente não consegue, né? Todo o discurso do Diego, por exemplo, vai no sentido de proteger a polícia. Não pode ter um Conselho Nacional de Corregedoria de Polícia. Não pode ter um Conselho Nacional de chefe de polícia. Mas quando você pega o federalismo do Brasil, todo ele é feito de forma a coordenar e articular todos os eixos federativos. Eu tenho, por exemplo, o CONCEFAS, que é o Comitê Nacional dos Secretários de Fazendas. Eles punem os fiscais de fazenda? Cria regras. Mas pune? Eu vejo... Depois você defende o Diego, deixa eu acabar. Deixa eu acabar, depois você defende o Diego. Eu quero te perguntar. Aí você tem, por exemplo, ofende a esquerda. Por exemplo, perguntas incômodas não são bem-vindas. Aí você tem, por exemplo, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Tem o Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Mas não podemos ter nenhum Conselho Nacional de Polícia. Com as atribuições previstas, não podemos ter nenhum Conselho Nacional de Corregedoria. Pelo amor de Deus, cara, claro que pode. Se for para melhorar a polícia... O poder pode, se for para melhorar a política pública de segurança, tudo bem. E quando eu vejo, por exemplo, ser articulado um Conselho Nacional de Corregedoria das Polícias, eu não vejo que vai ser para punir a polícia, vai ser para criar procedimentos bons, procedimentos uniformes, procedimentos adequados. Isso que você esquece. E no federalismo, essa articulação faz parte. Faz parte. O que você esquece, Pepe, é que o Brasil é um país continental. Cada estado tem uma realidade muito diferente em relação à segurança pública. Você não pode querer concentrar a criação para gerar uma política pública no âmbito nacional. A grande vantagem de ter a polícia subordinada ao governador do estado é justamente porque o governador do estado entende a realidade da segurança pública do estado. Está errado. Essa realidade está errada. Você está tirando essa atribuição do governador para jogar para alguém que não conhece o problema de São Paulo. A sua visão de segurança pública... do fundão do Brasil. A sua função de segurança pública está errada. A tua visão de segurança pública está errada. É verdade. É mais moderno. A sua está certo. Quando a Constituição de 88 deu responsabilidade pela segurança pública aos estados, era outra realidade. Hoje em dia... É muito pior. Hoje em dia é muito pior. Hoje em dia o PCC, que era focalizado em São Paulo, está no Brasil todo. Está na América Latina toda. Então, para combater o PCC e para combater o crime organizado, temos que ter uma política nacional de combate à criminalidade. Você ter um sistema integrado de informações não é necessariamente uma política internacional. Não é só informação, não. Desculpa, é muito mais do que isso. O PCC não age da mesma forma que age em São Paulo, no Pará, no Amazonas. Mas o dinheiro dele... A forma de combater o crime, o que eu quero que você entenda é isso. A forma de combater o crime nessas localidades é diferente. Desculpa, está atrasado. Você combate o PCC, que tem garras no Brasil todo e no mundo todo, não dando só instrumento para São Paulo combater o PCC aqui. Porque o comandante do PCC não está em São Paulo, deve estar em Miami.
deve estar curtindo as férias em Ibiza. Então vamos integrar a polícia militar, então, com a Interpol. Mas a inteligência que você tem, a articulação de inteligência, a articulação das forças policiais de todos os estados, ajuda a desnudar o crime. Isso não tem nada a ver com política nacional de segurança pública. O Sistema Único de Segurança Pública, meu amigo. O Sistema Único de Segurança Pública passa exatamente por essa premissa. Tem que ter uma coordenação entre os entes estatais e uma coordenação entre os entes estatais e o governo federal. Mas claro. Isso não é você estabelecer um órgão que controle regula, claro, controle de forma unificada. Vocês dois entraram em looping, nós vamos ouvir rapidamente o Leandro. Olha, o Diego falou aqui do armamento pesado que o policial encontra na rua. Gente, a gente viu o armamento mais pesado ao vivo em negociação no Brasil quando se subtraiu aquelas metralhadoras do Exército. Aquilo foi um trabalho que foi resolvido com cooperação. Me dá uma parte de 5 segundos dessas metralhadoras. 5 segundos. Essas metralhadoras não foram compradas pelo crime organizado porque disseram que são velhas. O crime organizado não quis adquirir essas metralhadoras .50 que porque foram ia ter o exército na porque essas metralhadoras estavam velhas. Imagina a qualidade do armamento que o crime tem disponível, gente. E você quer combater o crime como? Só o Estado de São Paulo combatendo... Você quer combater com câmera. Você quer combater com câmera. O a parte era de 5 segundos. Mas aí o PP, se vira com o PP, que é mas você eu tenho um correligionário aqui. É o seguinte, essa história de armamento e tal... Cara, o país será mais seguro se a gente tiver procedimentos unificados, se a gente tiver procedimentos uniformizados, né? A gente tem que ser tratado com dignidade, a polícia precisa tratar as pessoas com dignidade onde quer que elas vão e eles têm que ter dignidade para trabalhar também. Vamos olhar, por exemplo, aqueles dados de orçamento em relação ao Exército, que é uma organização militar e altamente verticalizada, que demonstram que a maior parte do orçamento do Exército vai para o pagamento de oficiais de alto escalão, boa parte vai para pagamento de pensões. A gente tem mais de 3.800 pessoas recebendo pensão de marechais, que é um cargo que nem existe mais na estrutura militar brasileira. É isso que não está... Vamos redividir esse recurso orçamentário para pagar o salário do praça, para pagar o salário do soldado, que é quem a gente encontra na rua no dia a dia. Então, eu acho que essa discussão precisa ser feita de forma racional, Diego.